vamos falar de astros, mas vamos falar também sobre se de facto a Torre de Belém, em Lisboa, poderia ter sido, será ou poderá vir a ser a sede daquilo a que o padre António Vieira chamava o Quinto Império. Minhas senhoras e meus senhores, astrólogo, artista plástico, conferencista, licenciado, formado em Química, muitas coisas na vida, mas fundamentalmente um homem interessantíssimo que muito nos tem a dizer sobre os astros, as nossas vidas e sobre a vida do nosso país. Paulo Cardoso. Olá, Paulo, muito obrigado. Boa noite. Por ter aceito o nosso convite para nos vir falar destes Prazer é assuntos meu. todos que eu ameacei. Antes disso, deixe-me só dizer que tenho aqui um objeto. Eu disse já várias vezes na televisão que o meu clube é o Torres Novas quando pretendem colocar-me ou no Benfica ou no Sporting. E lamentei no programa do Nicolau Braner com peso e medida, quando o Raul Solnado lá esteve com um cascol do Belenenses, lamentei não ter um cascol de Torres Novas. Pois acabo de receber de pessoas de Torres Novas, minhas amigas, pelos vistos, este cascol de Torres Novas, e durante alguns minutos vou estar aqui. Não vou estar durante o programa todo, faz aqui um calor horroroso. Não liga mal. Mas são cores bonitas. Vamos lá. Não liga mal. E não é só isso. Não, e quando for ao Brasil vou dizer que sou da Seleção Nacional do Brasil. Torres Novas, viva Torres Novas. Muito obrigado pelo cascol. É verdade que os astros têm a ver com a nossa vida ou não, Paulo? Quer dizer, Você acredita nisso? eu acredito. Eu até aos 20 e poucos anos não acreditava. Acreditava na matemática, acreditava na química, acreditava na física, acreditava em algumas coisas e não acreditava nos astros. Entretanto, há uma amiga minha que me compra um livro de astrologia e diz: epá, fiz um horóscopo e isto bate tudo certo, faz tu também. Entretanto, eu faço justamente isso. Faço os cálculos e começo a ficar um bocado perplexo, porque faço o horóscopo, ela deu-me 2 livros, um para fazer os cálculos e outro para fazer a interpretação. Entretanto, aquele que tinha a interpretação, e eu comecei a transcrever para uma sebenta, para um livro meu, tudo o que dizia a interpretação sobre mim próprio. E espera aí, mas aqui diz coisas que eu nunca disse a ninguém. Bom, e isto perturbou-me muito. Não disse a ninguém, nem à sua amiga. Nem às paredes confesso. Aquilo que eu nem às paredes confesso. Acabei por escrever naquele... E fiquei perturbado, porque como é que se eu sou um ser autónomo, inteligente, com autocontrole, como é que num livro diz exatamente aquilo que eu sou, até em relação a coisas que eu nem às paredes de facto confesso? Aquilo que você é, o que é que quer dizer com isso? Aquilo que eu sou, a minha maneira de ser, São linhas a minha gerais sensibilidade. ou há de facto coisas pontuais? Há coisas tão pontuais como, por exemplo, a reação a determinado tipo de situação do exterior, a nível do comportamento afetivo, se a pessoa é mais controlada, se é menos controlada, se desconfia mais, se tem mais intuição, se tem menos intuição, se tem tendência para usar a intuição para dominar os outros ou não. Quer dizer, todas essas coisas vêm lá no horóscopo. E eu, como sou um bocado cético, e estou habituado a ver para crer, comecei a fazer 10, 20, 30, 400, cheguei a 300 e tal horóscopo e disse, bom, se até aqui bateu certo, eu rendo-me à evidência e acabei por não querer sequer provar porque é que estas coisas funcionam, porque é que não funcionam. Porque a mim o que me impressiona é que você, conforme eu disse, é formado em Química. Portanto, a sua formação, podíamos dizer que tem uma base científica. Não é? E a astrologia tem também... Desculpe interromper. Não, diga. E a astrologia também tem um princípio científico que tem a ver com os cálculos que é preciso fazer. O que é um horóscopo? O que é que um astrólogo faz? Um astrólogo faz a leitura de um horóscopo. O que é um horóscopo? É um gráfico em que constam todas as posições de todos os astros para o momento de nascimento. E isso tem que ser um cálculo absolutamente rigoroso. Ok, tudo bem. Nós sabemos que em Parceiro São João, a 9 km de Torres Novas, nasceu em 1942 um indivíduo de sexo masculino, bonito, alto, inteligente, moreno, que foi posto o nome de Carlos Pereira Cruz. Mas a essa hora, com os mesmos astros, nas mesmas posições, nasceram outros indivíduos. Quer dizer assim, que eu sou o Carlos Pereira Cruz, não sabiam? Quer dizer que eu e esses outros indivíduos têm uma vida igual? Não é assim, não. Aquilo que vem marcado num horóscopo é uma tendência, repare, eu não deixo de contar aqui com o livre-arbítrio.
eu posso ter uma tendência para ter um dia mais positivo, mas eu posso não sair de casa, posso não tirar partido dessa influência positiva. Vamos lá, assim, grosso modo, aquilo que melhor ilustra o nosso livre-arbítrio dentro de um horóscopo é assim: você pode fazer a viagem da vida com uma carta das estradas ou sem carta das estradas. Faz a viagem da vida da mesmíssima maneira. Agora, se você quiser ir daqui a Guimarães e se levar um mapa, escusa de andar a perguntar, porque às vezes as tabletas não estão lá, às vezes a estrada não está bem indicada, e se levar um mapa das estradas, ou seja, um horóscopo, sabe mais ou menos que no quilómetro tal há um cruzamento, há um piso mais inclinado, ali vai ter que pagar a portagem se quiser ir mais depressa, ou seja, e o horóscopo dá-nos essas indicações. Agora, a viagem pode-se fazer à mesma. Eu sabia que tinha que pagar a portagem. Mas, olha, então, diga-me lá, você acha que em 1942, 24 de março, apareceu São João de Torres Novas, 10 da noite, eu, portanto, signo carneiro, ascendente de escorpião, sou um gajo porreiro ou não? Se eu disser que não, o que é que me faz? Vai-se embora? Acaba aqui a conversa? Claro que é, eu tenho uma particular, eu tenho uma particular simpatia para os carneiros. Vou-lhe dizer por si. Porquê? Porque o carneiro é o número 1. Sim. Nós temos é que saber dar-lhe o número 1. Não. Somos o primeiro. Vai lá, todos. 1, 2. Somos o primeiro. Está vendo? Há uma técnica. Enganei-me. Somos o carneiro. Vai lá. Então qual é a técnica para lidar com o carneiro? É dizer, ok, tu és o número 1, está bem, eu sou o número 2. Pronto, a partir daí as coisas funcionam bem. Porque o carneiro também é amigo, o carneiro é fiel, o carneiro é estimulante. Se a gente lhe dá o lugar que ele merece, ele depois é extremamente generoso. Agora, é preciso alguma sabedoria para lidar com o carneiro. Eu não vou desafiar, eu não vou meter-me em duelos consigo, nem com nenhum carneiro. Ah, é? Nós somos bons, os carneiros são bons nos duelos. Marram muito. Marramos muito. Muito mas estão enrolados. E é de chapão. Não, é de chapão. É de chapão, é com a testa, não é? Inesperadamente. E é inesperado. Quando menos se espera. Está bem? Não. Eu hoje estou bem disposto. E não trouxe escorpião comigo, que é o ascendente. Qual é o papel do ascendente nos signos? É assim. Toda a gente pergunta isso e eu acho que é giro falar disso. É assim. Aquilo que nós somos e a nossa forma de comportamento exterior tem a ver com o signo. O ascendente é aquilo que nós somos fisicamente. É a nossa essência. Uma coisa é aquilo que nós mostramos para fora, aquilo que você mostra, aquilo que o Carlos mostra para fora, outra é aquilo que é por dentro sem que o revele facilmente. O seu ascendente é escorpião. Sim. Então, aquilo que mostra para fora é uma pontinha do iceberg, porque o escorpião é não é a primeira pessoa que diz que aquilo que eu mostro é a pontinha. Do iceberg. Pois, do iceberg. Você já tinha dito, eu não quero aqui repeti-lo. Ou seja, um ascendente de escorpião é uma pessoa que atua com a máxima estratégia. O escorpião são pessoas fascinadas, por qualquer forma, de diálogo sutil. São pessoas que gostam de fazer com que os outros vão lá sem terem que mostrar o poder e obrigá-los a ir lá. Ou seja, gostam, enfim, daquelas pequeninas manipulações. Bem, qual é o seu signo? Virgem. Ele é virgem, mostra a pontinha, a conversa. Não dá nada. Não dá nada, não é? Não, uma das coisas que me impressiona estão a olhar para mim com esse ar. Alguma vez andou de balão, Paulo? Só em sonhos. É uma experiência, enfim, nós estamos aqui meio a brincar, meio a sério, mas quando é para falar sério, falando sério. É uma experiência fabulosa. Ouviu falar de Fernando Pessoa, alguma vez? Sim, sim. O poeta, exatamente, da língua portuguesa, que dizia que a minha pátria é a língua portuguesa, mas que na disciplina que o Paulo Cardoso escolheu para a sua vida, tem uma componente fascinante que é a astrologia. Foi um astrólogo. Ele foi um verdadeiro astrólogo e fundamentalmente tudo o que ele fez foi justamente em língua inglesa, porque foi educado em Durban. Portanto, só para dizer um pouco mais, encontrei um fragmento em que Fernando Pessoa soube, digamos, o nome de Rafael Baldaia, portanto, porque ele queria um outro heterónimo chamado Rafael Baldaia, para ser o seu heterónimo astrólogo, digamos, o autor de toda a matéria escrita astrológica. E esse Rafael Baldaia, inclusivamente, tinha preços, ou seja, levava preços para fazer horóscopos. Exato. Aliás, Paulo, está aqui, este livro chama-se Mar Português com Z, porque foi escrito assim por Fernando Pessoa, português. Exato. E a simbólica de Torre de Belém
que é um tema que dava, enfim, para estarmos aqui horas e horas a falar, mas também. tentaremos abordar. E eu tenho aqui algumas marcações, e uma delas tem a ver, de facto, com a componente... Bom, para já tem aqui um manuscrito de Fernando Pessoa que diz: o zodíaco tem 360 graus, o número representativo do mal é o número 2, porque é o que divide. Pronto, é assim. Isto tem a ver com filosofias esotéricas antiquíssimas. Há a ideia do 1 ser o positivo, o 2 o negativo, etc. Mas não entendam isto como o lado masculino e o lado feminino. Entendam como, digamos, toda a natureza e todo o processo cíclico tem épocas de expansão e de retração. E, portanto, o 2 é uma época de retração, assim como o 1 tem a ver com o impulso. Portanto, não há... E aquela coisa das pessoas dizer, assim, os masculinos e femininos são bons e maus. Não, são todos bons, são todos precisos, como o dia e a noite. Ou seja, é tão importante o dia para algumas pessoas como a noite para outras, não é? Portanto, é esse encadeamento que o Fernando Pessoa vai utilizar na sua própria obra. Mas eu queria buscar aqui... Não, eu não estou... Não, o que eu me referia quando você falou em preço é que tem aqui um manuscrito assinado por Carlos Mascarenhas. É um papel curiosíssimo. Há à volta de 92, 93 papéis deste no espólio. Diz leituras gratuitas. Exatamente. Maria, nascida 25 de fevereiro de 1874 às 11 da manhã. Amélia, nascida 2 de abril de 1862 às 3 da tarde, etc. É uma lista, curiosamente, tudo de mulheres. E diz todas elas nasceram no Algarve. Exatamente. Eram todas algarvias, ou eram filhas, ou... Potenciais clientes do David. 1885, portanto, 110 anos. Pois, elas devem... Mas depois diz, tem o título Leituras Gratuitas, exatamente. Depois diz, digo gratuitas, mas pagarei o que Vossa Excelência estipular para cada uma delas. Portanto, os ele clientes do Fernando Pessoa admitiam poder pagar alguns honorários de acordo com o estudo. Repare, isto não é para brincadeiras. Eu encontrei uma série de estudos astrológicos de Fernando Pessoa com 14 ou 15 páginas datilografadas. Imagino o que era nós dizermos agora ou divulgarmos que o Shakespeare, William Shakespeare, era astrólogo. É um pouco esse choque. Não é só um choque, eu acho que até pode ser considerado uma coisa muito digna, porque astrologia... Acredita em astrologia? Muito. É surpreendente, às vezes, quando eu conheço uma pessoa durante muito tempo, depois eu saiba, através de uma conversa, qual signo é que elas têm, e depois os característicos começam a fazer muito sentido. E faz sentido, não é? Faz sentido, muitas vezes, é surpreendente. Bom, portanto, nós fazemos aqui esta pausa, guardamos a arca que o Paulo Cardoso nos trouxe. Paulo... Hein? Sim. Padre António Vieira referiu-se ao Quinto Império, dizia, por exemplo, todos os reinos se unirão sob um cetro, todas as cabeças obedecerão a uma suprema cabeça. E o Quinto Império é aquele que viria depois do quarto, isto é, os 4 impérios anteriores, o Império Egípcio, o Império Assírio-Caldaico, o Império Persa e o Império Romano. Portanto, para os espectadores menos avisados, aqui está a explicação e o significado da palavra Quinto Império. Se acredita que Portugal pode dominar o mundo sob esse aspecto? Não é dominar sobre esse aspecto. Digamos, o Quinto Império tem a ver com a Era de Aquário. Ou seja, e nós estamos cada vez mais, a partir dos anos 50, 1950 até o ano 2000, vai-se dar início cada vez mais, nós estamos cada vez mais perto da Era de Aquário. O que é a Era de Aquário? É a era de podermos ver as coisas, o mundo e a globalidade de um modo geral. Vamos lá, digamos que a maneira como se vê o mundo de balão, ou a maneira como nós vemos o mundo pela sua globalidade, ou seja, ainda a maneira como os portugueses queriam ver o mundo em 1500 ou em 1600, é isso que representa a essência do Quinto Império. Há uma tempestade e uma bonança. No fundo, há que purgar todo um estado de vida, há que denunciar que uma série de coisas não estão bem. Por exemplo, a euforia do poder, quer dizer... Hoje em dia, cada vez mais, nós assistimos a pessoas que sobem rapidamente, mas caem daí para baixo. Quer dizer, ou seja, o poder, a ambição pessoal, uma série de valores, estão cada vez mais em crise, porque é a própria crise dos valores. Para quê? Para que se estabeleça uma nova prioridade de vida. Isso é o Quinto Império. Você acredita, portanto, que está numa fase de destruição para uma reconstrução? É um caos para uma harmonia, sem dúvida. E a sede dessa reconstrução seria, geograficamente, a Torre de Belém? A Torre de Belém, simbolicamente, tem a ver com essa harmonia. Ou seja, aquela harmonia que os poetas e que os filósofos cantam e que tem a ver com, digamos, uma segunda vinda de Cristo, uma nova, o depois do milénio, o fim do milénio, o outro lado do mundo, o outro lado da universalidade, tem a ver, em termos simbólicos, com a Torre. A Torre
é um monumento que conjuga elementos. Ela é de pedra, está dentro de água, tem uma linha de fogo, está envolta pelo ar, ou seja, ela envolve todos os elementos, portanto, e é isso que o homem vai precisar de ser a partir de agora. O que mais me impressiona nesse seu projeto, que se chama Mar Português e que tem a ver, de facto, com a interpretação da própria Torre de Belém, desde as suas dimensões, o que me impressiona são os cálculos a que você chegou e descobrir que tudo aquilo faz um quadrado com 365 decímetros, 365 dias do ano, e que tem a ver com a posição da cabeça de carneiro num ponto em que será o princípio do ciclo do zodíaco. O carneiro é o primeiro... Mas olha, vamos deixar também os nossos espectadores descansar um pouquinho. E, senhores espectadores, bem-vindos à terceira e última parte da Zona Mais desta noite, com alguns temas que dariam para estarmos aqui várias horas. Vamos tentar, no fundo, já que o tempo tem limites, aguçar o apetite para alguns temas. E vamos pegar, de facto, no Quinto Império e na Torre de Belém, e neste projeto que nasceu em 1991, de resto, com subsídio da Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, as pessoas que não acreditam nestas coisas têm, pelo menos, a garantia de que o Governo acreditou, não é, o Paulo? Quer dizer, na altura acreditou, porque é o seguinte, tratava-se de Fernando Pessoa, tratava-se de saber o que é que havia na arca de Fernando Pessoa. E, portanto, tratava-se de perceber qual era a importância daquele resíduo, porque ao longo dos 50 anos em que uma série de investigadores andaram lá a trabalhar, ficou no fundo da arca um pacote, um monte, três envelopes cheios de papéis que ninguém percebia o que eram, porque eram os tais cifras. Exato. Depois o prefácio deste livro, que eu tenho aqui, que é o Mar Português e a Simbólica da Torre de Belém, o prefácio escrito por António Quadros, fala na coincidência da Estrela de Belém. Justamente. A Estrela de Belém, onde nasceu o Menino Jesus. Fala de outro tipo de coincidência. É que é assim, é que a Era dos Peixes, nós estamos ainda sobre a Era dos Peixes, no final, no término da Era dos Peixes. E a Era dos Peixes começou no momento em que nasceu Jesus. Ora, Jesus nasceu em Belém. Portanto, é como se Belém tivesse ligado a um final de um ciclo e já ao começo da Era dos Peixes. A minha dúvida, e este Mar Português pergunta, será que a nova era, a Era do Aquário, também tem a ver com Belém? Mas não, essa Belém, outra Belém. Portanto, a ideia é justamente essa. Será que a própria Torre de Belém tem dentro de si uma série de símbolos? E a verdade é que os tem. Quer dizer, nós contamos a altura da Torre de Belém, é igual em decímetros ao mesmo número, portanto, são 365 decímetros, tantos dias do ano. Isto é uma grande coincidência. Mas depois, a largura da torre também tem 365 decímetros. Puseram lá 12 guaritas na Torre de Belém. Não foi por acaso, porque 12, digamos, era uma elegia aos 12 signos ou aos 12 meses que conforme imagina, isso faz muita confusão a toda uma cultura, todo um tipo de pensamento caracterizado, enfim, por um adjetivo chamado positivismo. Dá 200 anos. Pronto. Bom, aí que fez escola e hoje ainda vai triunfando. Porque, é muita... os positivistas chamam isso coincidências. Para já vamos ver a primeira coincidência, que são os tais 365, que é a medida do quadrado da Torre de Belém. Pipoca, me solta essa fita. Certo é que a torre apresenta alguns fatores muito curiosos. Por exemplo, a sua altura total, desde as fundações ao ponto mais elevado, é de 36,5 metros, ou seja, 365 decímetros, exatamente tantos quantos os dias do ano. As paredes que compõem as fachadas viradas ao Oriente e Ocidente têm, na sua máxima extensão, igualmente 365 decímetros. Inúmeros são os locais em que a espessura das suas muralhas prefaz 365 centímetros. Conjugando o comprimento e a altura do edifício, podemos observar que a Torre de Belém encerra um significativo quadrado, o qual integra simbolicamente os 365 dias do ciclo solar. Atendendo à sua orientação virada a sul, a Torre de Belém como que assiste todos os dias de frente ao percurso visível do astro-rei. A sua porta de entrada encontra-se precisamente voltada para o lado oriental, ou seja, o do início do percurso solar. Quer dizer, Paulo, nada disto é por acaso? Não é por acaso, porque, vamos lá, os arquitetos, as pessoas que criaram este tipo de obras e que criavam esta obra na altura, eles regiam-se por fórmulas celestes, eles regiam-se por símbolos, cânones de perfeição, que era a própria natureza. Portanto, tudo faz sentido. Por exemplo, no alçado da Torre de Belém, se nós virmos bem, o que é que eu acabei por descobrir? Que havia um círculo inscrito, um triângulo, um quadrado, uma regra de ouro, um retângulo de ouro, ou seja, a Torre de Belém foi construída segundo cânones de perfeição, assim como o símbolo de perfeição é o próprio homem. Existe uma proporção divina
Exatamente. Qual é o verdadeiro significado? A Pipoca, prepara o take a seguir, por favor. Ora está. Qual é o significado Ora está. do termo proporção Ora, divina? está. É exatamente aquilo que estava aqui a dizer, é que a proporção divina é aquela proporção que revela que há uma relação entre o homem e Deus, e essa relação é simbolicamente reproduzida pela secção divina, ou o número de ouro, que é 1,618. É esse número de ouro que está presente nas pirâmides do Egito, que está presente na Torre de Belém e até noutros locais de Belém. Vamos ver como é que esse número está presente na Torre de Belém e como é que a Torre de Belém se liga num triângulo que nos traz esse número que corresponde à proporção divina de que Paulo nos fala. Pipoca, solta. A Torre de Belém, a Capela de São Jerónimo e o Mosteiro dos Jerónimos prefazem um triângulo muito especial. Se adicionarmos as distâncias relativas aos lados mais pequenos do triângulo e dividirmos esse resultado pelo lado maior dele, iremos obter o número correspondente à secção dourada, ou divina proporção, 1,618. Se invertermos os fatores e dividirmos o conjunto dos dois lados menores do triângulo pelo maior deles, iremos obter uma outra forma de expressão dessa quantia simbólica da harmonia. O maior ângulo desse triângulo mede 72 graus, tal como o ângulo que resulta da divisão do círculo em 5 partes iguais, como os 5 impérios da Terra. O que você me está a dizer é que o homem, neste tempo, isto é século, estamos a falar de século XV, XVI, não é? Portanto, 1517, 1521, século XVI, Dom Manuel, que mandou construir a Torre de Belém, mais, e ameaça aqui no prefácio de António Quadros, e lendo isto talvez ameaça ainda mais, ameaça o facto de se poder interpretar como o Dom Manuel I ter sido, quem acreditar na reencarnação, ter sido um dos reis magos, uma das coincidências entre Belém, a estrela de Belém e os reis magos. E enquanto o Paulo não responde, eu peço ao Pipoca para andar 2 takes para trás, para vermos o take que faz referência à cabeça de carneiro. Boa. Vamos lá. É isso. O Dom Manuel I terá sido quem? Digamos, o espírito que encarnou em Dom Manuel I foi justamente o espírito que tem a ver com todo este processo, este projeto globalista, universalista, que hoje em dia tem a ver com aquilo que se disse há pouco, com a Era de Aquário. É? Sério. E depois o símbolo do rei Dom Manuel, a esfera armilar, que ainda hoje está na bandeira portuguesa, ora aí está. também está ligado a isso. Repare, quando Dom Manuel I escolhe para seu símbolo a esfera armilar, está justamente a fazer o que é a esfera armilar? Tem no centro o globo terrestre e depois tem os meridianos. E o que é que está por fora dos meridianos? Justamente a faixa do zodíaco. Ou seja, e o que é o zodíaco? É o símbolo da relação com Deus. Portanto, os 12 signos expressam as 12 energias do cosmos. O primeiro signo é o carneiro. É o carneiro. É o número 1. É o número É o da primavera. Somos o primeiro. É o carneiro, que está na Torre de Belém. Que está na Torre de Belém, logo à entrada, para não passar despercebido. Só que me parece que passou despercebido durante 400 e tal anos, mas vamos vê-lo. Pipoca, vamos ver a cabeça de carneiro na Torre de Belém, por favor. A guarita que se encontra no cunhal nordeste da torre, do seu lado oriental, aquele em que nasce o sol, é apoiada por uma cabeça de carneiro. Ora, o signo relativo a este animal, o primeiro do zodíaco, é precisamente aquele onde nasce o sol no seu período anual. E o Fernando Pessoa tem 4 heterónimos que... Por acaso... já lá vamos. Já lá vamos. Mas não queríamos encerrar este nosso convívio sem irmos aos heterónimos do Fernando Pessoa, que também tem, pelos vistos, uma explicação quase astrológica, ou mesmo astrológica. Paulo. É assim como a Torre de Belém é um símbolo da reunião dos 4 elementos, Fernando Pessoa arquitetava construir ele próprio esta família da totalidade, ou seja, ele tinha ascendente, e repare que isto é importante, quer dizer, o ascendente de Fernando Pessoa, ele era Gêmeos, mas com ascendente escorpião. Escorpião tem a ver com água. Então o que é que ele vai? Vai criar 3 personagens, cada um deles com um ascendente relativo a cada um dos outros elementos. Ar, fogo e terra. Exatamente. Para quê? Pronto. Para quê? Para completar o número 4. Ou seja, as 4 virtudes terrenas. Para quê? Para que, englobando as 4, pudesse chegar à 5ª essência, ou seja, à plenitude. Portanto, não é por acaso que o Alberto
o Alberto Queiro acaba por ser carneiro, que é o número 1, e o número 1 é o chefe, portanto, é o chefe do grupo, é o chefe dos poetas. Não é por acaso que o Ricardo Reis é virgem, mas depois com ascendente ar, o Álvaro de Campos é ar com ascendente terra. Ou seja, tudo estava matematicamente previsto. E um deles, o próprio Fernando Pessoa, chega a fazer a carta astrológica e mata-o. Ele mata-o justamente. E Ora bem, vamos ver este documento. ele mata-os todos. Que é a ampliação. Ele mata-os todos, mas este aqui está um exemplo concreto. Ora, isto é um manuscrito, a reprodução do manuscrito. Exatamente, do horóscopo do Alberto Queiro. Ora, o que é que acontece no horóscopo do Alberto Queiro? Há uma pequena frase que nunca ninguém tinha descodificado completamente, em que diz aqui, guardador de rebanhos. Ora, e a progressão do Sol em conjunção com Vênus, regente do meio do céu. Ora, o que é que isto quer dizer? Meio do céu é a carreira. Guardador de rebanhos era a obra-prima do mestre. Rebanhos tem a ver com carneiro. Carneiro era o signo do Alberto Queiro. Ele vivia no Ribatejo e o Ribatejo tem a ver com touro e o meio do céu é touro. Bom, então o que é que ele faz? Então, ele vai fazer com que o próprio Alberto Queiro escreva o guardador de rebanhos no momento em que uma pessoa com este horóscopo tivesse que escrever a obra-prima. E não só, depois faz uma série de cálculos astrológicos complicadíssimos e então o que é que ele vai encontrar? Ele vai precisar de o matar. Então vou matá-lo quando? Aliás, disse o Fernando Pessoa, eu vou matá-lo quando? Vou matá-lo quando neste horóscopo, a pessoa que tivesse este horóscopo, deveria morrer. Então quando é que ele vai morrer? Quando a progressão de Júpiter, Ruller, portanto, o regente da casa 8, a casa 8 é a casa da morte, vai encontrar o Sol é a essência da vida. Portanto, a morte vai vencer a vida. Ou seja, a morte, death, aliás, isto está escrito em inglês, deveria ocorrer no dia 12 de maio de 1915. Ou seja, então ele vai, através de cálculos astrológicos, dizer, não, ele vai ter que morrer nesta data de 1915. Tudo o resto da heteronomia, tudo é rigorosamente matemático e astronómico, como este exemplo junto. Isto é incrível. Eu não sei se dizer que Fernando Pessoa era uma pessoa extremamente simples, isso era extremamente complicado. Mas há uma coisa que ele fazia, era escrever tudo o que era astrologia, escrever em inglês. Sob o heterónimo, sob o nome de Rafael Baldaia. Rafael Baldaia. A última coisa, a última referência que eu vou fazer a isso, aliás, acho que não vou fazer, porque perdi-me, porque há um conjunto de quadras em que o Fernando Pessoa faz referência à vinda de Dom Sebastião. Exatamente. Ou pelo menos É mesmo no fim. É mesmo no final. Exato. Aqui está. Em que ele diz, Fernando Pessoa, e está escrito numa máquina daquelas de escrever antigas, que diz: verá o leão fatal que de Portugal lhe vem, o que lhe há de fazer mal, aquele escondido rei. Aquela manhã chuvosa, com névoa muito escura, virá de Deus a figura fazer Lisboa ditosa. Névoa já é levantada lá junto do meio-dia. A vez de haver descoberta a oitava maravilha. O que é que quer dizer? Isto é uma profecia feita pelo São Damaso português que o Fernando Pessoa vai encontrar na Biblioteca Nacional, vai transcrever porque tinha muito a ver com aquela toda ela. Era um sebastianista, Fernando Pessoa? Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Ele próprio, a certa altura, pensou, será que eu sou a própria reencarnação do Dom Sebastião? E tinha alguns motivos astrológicos para pensar nisso. Paulo, você é um sebastianista? Estou cá para ver. Que há bruxas há. É aquela coisa, eu vou vendo. Vamos ver. Paulo Cardoso, muito obrigado.